Fala meninas! Uhul! Vocês estão bem-vindas? Tá calor, né, gente? Eu tô aqui no meu quarto. Nossa, tô derretida, muito quente, nunca vi tempo tão quente. Mas bora lá conversar um pouquinho, gente. Vocês estão ouvindo, né? Conversei com o Nick. Falei, olha, eu vou gravar, se comporte. Não quero você latindo, porque vai aparecer no vídeo. Espia. Ai, eu vou conversar com ele, tá? Só um minutinho. Nick! Quietinho, tá bom? Acho que ele vai colaborar. Vamos lá, amores, para mais uma conversa, mais um momento. Vidas, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu acho que tá dando tudo certo aqui. Tava organizando aqui as coisas pra gravar e acabou estragando o meu pedestal que eu uso, né? Minha luzinha bonitinha. Quebrou. Eu arrumando, colocando o celular, quando eu vi, pifou. Aí eu tô usando um antigo modo que eu usava antes de ter ela, né? Que é empilhar todos os livros e colocar o celular. Mas vamos lá, semana que vem a gente arruma e vê o que você consegue arrumar ela, né? Porque nossa, como me ajuda. Vidas, eu quero compartilhar um devocional desse livro aqui, ó, da pastora Viviane Martinello. Maravilhoso. E que eu tô lendo, né? Deus me ensinou várias coisas através desse livro. Primeiro que Deus me ensinou é que esse livro tem que ler um devocional por dia. Não vai me maratonar. Eu queria maratonar, né? Deus falou, não. Vai ler um por dia, vai respirar, vai orar sobre ele, vai compreender por que você está lendo ele, pro tempo que você está vivendo hoje, todo o contexto, respirando. Por mais que Deus está me autorizando a voltar a alguns lugares e abrir meu coração em algumas questões, mas eu estou no tempo de calma. Preciso ter esse respiro em Deus. Então, a primeira lição que eu aprendi com Jesus nesse contexto foi respirar. Tanto que a gente está aqui na última semana, vidas, olha. Eu já tô na página 54. Então amanhã eu vou ler esse daqui, ó. Tô no finalzinho já, ó. Ai, que tudo. Ó como é lindo, vidas. Tá vendo aqui a florzinha? No início, deixa eu só pra não perder aqui a página. No início, a florzinha começou assim, ó. Olha o tamanho dela aqui, ó. Aí, conforme a gente vai lendo, vai crescendo. Gente, é muito lindo. Amo o livro que tem essa dinâmica, né? Essa didática muito fofa. Eu acho muito maravilhoso. E tem um devocional que chama muito a minha atenção. Eu ia postar no grupo do MT das mulheres em que Deus me deu a graça de estar ministrando e conversando. Falei, mas eu vou fazer um vídeo porque assim eu alcanço mais meninas. Porque é algo que Deus falou muito forte comigo. O tema é: você não colhe o que deseja, mas o que planta. Eita! A base está em Gálatas 6, 7 e 8, que diz assim, vidas: o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O contexto que ela está dizendo aqui é sobre, às vezes, a gente querer ter uma vida muito poderosa em Deus, em devocional. Só que eu não planto isso, né? Eu oro muito pouco, eu não leio nada, mas quero colher, né? Todo esse contexto aí. E não tem como. A gente só vai colher aquilo que a gente, de fato, planta. Mas algo que Deus falou muito comigo quando eu estava lendo esse devocional, quando eu tive o tempo de oração, foi que nas circunstâncias da nossa vida, no momento que a gente está vivendo, em algumas situações, tudo que a gente fala, ou que a gente ouve, o caminho que a gente vai trilhando, existe um semear para que colha também. Às vezes, no caminho que você está vivendo, como eu estou vivendo, aquilo que a gente está ouvindo, né, algumas coisas que a gente está vivendo, parece não ser uma boa semente. Pode ser que o outro que está colocando em você não seja uma boa semente. Estou querendo dizer para vocês, exemplo, você está vivendo um momento difícil, onde só coisas ruins que você escuta, onde pessoas não são tão fiéis com você, no seu caminho de vida
ministerial ou profissional, é tudo muito complicado. Só que você tem escolha. Eu posso plantar o mesmo que o outro está plantando em mim. Então, se o outro está vindo com ignorância, eu posso também ser ignorante. Até porque é muito injusto da minha parte, né? Poxa, a pessoa tá lá com todo esse jeito e eu vou responder com calma, com amor. Por quê? Deus me ensinou tão forte nesse texto aqui, nesse versículo, quando ele fala assim, ó, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Então, assim, a pessoa pode vir da maneira que ela vir comigo, ou as circunstâncias. A escolha de eu querer semear de um jeito rude ou ruim, da mesma maneira que ela está semeando, é minha escolha. Porque se eu estou buscando viver essa semente, esse plantio em todas as áreas, poderoso em Jesus, todas as circunstâncias vai cooperar para isso, da maneira que eu ver isso. Se eu tiver a mesma atitude que a pessoa, você acha que eu vou colher coisas boas? Se eu responder, eu retrucar, eu deixar de fazer algo, eu vou colher coisas boas? Eu vou colher frutos da carne. O que é frutos da carne? Tá aqui no texto, ó. Destruição. Porque não tem como a gente, vidas, revidar uma situação. Ou às vezes se entristecer ou magoar de nem querer viver mais aquilo que a gente está vivendo, sem que isso não destrua a gente por dentro também. Porque não tem como. A gente se destrói. Principalmente nós que temos o contexto, conhecimento da palavra de Deus. Principalmente a gente que já viveu, que vive buscando essa cura em Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? É porque algumas situações na minha vida nesse momento, parece que o que eu estou vivendo no contexto geral, o plantio, né, a colheita, né, o que está sendo plantado, às vezes é muito ao contrário do que eu esperava, ou do que eu espero, né? A pastora Vivi deu um exemplo, até aqui mesmo no contexto, de que algumas situações da vida dela, ela vivia debaixo de algumas pessoas muito autoritárias. Às vezes ela queria ajudar as pessoas, dizendo, não, aqui não. Então assim, ela chorava, ela sofria muito. E ela falava assim, que não ia mais fazer nada, que não queria mais saber, que não ia obedecer. E quando ela foi para esse secreto, para esse caminho que a gente hoje tá aqui lendo, que tudo isso daqui foi o secreto de Deus com ela, né? O momento que Deus teve com ela, ele falou para ela, plante obediência, que você vai colher obediência. Não é você se compactuar com a atitude do outro, sabe? Não é você fingir, ai, eu sou boazinha, não. É você compreender o propósito, o caminho que você está vivendo ali. É você honrar aquele caminho, é você honrar aquela situação. É você estar sendo moldado em Jesus e compreendendo por que você está passando por essa situação. E ela continuou vivendo aquele caminho ali, obedecendo os líderes dela naquele tempo, mesmo chorando, mesmo não entendendo, mas com alegria, cultuando, adorando, não deixando de viver o momento que ele estava vivendo, porque às vezes não concordava com algumas coisas, porque não partilhava da mesma situação. E ela, hoje, ela é pastora, né? Muito conhecida, e ela diz muito que o grupo que ela convive hoje são de pessoas que honram ela e que obedecem ela. Então é o que ela plantou, ela tá colhendo. Olha que lindo, vidas, como Deus falou forte comigo. Porque às vezes eu não falo só igreja, eu falo muito igreja porque é um contexto que eu vivo bastante. Mas eu digo também na questão do trabalho, de qualquer lugar. Tá trabalhando no seu trabalho, tá fazendo algo, às vezes alguém vai te responder mal, ou sujo que você limpou, como no meu contexto acontece muito isso. Você tem a escolha de ser amarga, de plantar uma amargura e deixar essa raiz crescer no seu coração. Ou você tem a escolha de fluir do espírito da vida, sabe? Não nem dizer nada muitas vezes e caminhar. E eu vou encerrar com uma história muito linda que Deus está me ensinando sobre isso. Alguns meses atrás,
Meses não, vai fazer 1 ano agora em dezembro. No ano passado eu estava vivendo muito difícil na questão do meu trabalho. Estava procurando trabalho, na verdade. Né? Eu sou empreendedora, mas estou no início da minha carreira. Então não consigo me sustentar só disso, né? Só dos meus bolos. Então eu tive que ajudar o José também. Então eu tive que trabalhar fora e continuar com os bolos. Nós continuamos com os bolos. E eu tava procurando trabalho, arrumei um trabalho, mas um horário um pouquinho difícil. Segundo turno. Mas eu compreendi que Jesus tá me colocando com propósito ali. Foi num hospital, eu fazia das 2 às 10. Eu vou explicar melhor esse contexto, mas eu quero que vocês compreendam o que eu vivi ali nessa questão do semear, do que eu lancei ali, sobre algo que me lançaram. Trabalhando, eu ficava no setor da UTI, né? UTI pediátrica e na pediatria, cuidando das mãezinhas. Não é um trabalho muito tranquilo, é difícil, mas eu vi Deus me sustentando em todo o tempo. E eu cheguei num dia corriqueiro, normal ali. E no que eu cheguei para organizar, para estar fazendo o meu trabalho, eu vi que a sala de isolamento tinha gente, tinha uma família ali, né? Uma mãezinha com uma criança. E eu arrumando meu carrinho, a gente já chega com muita coisa para fazer, arrumando meu carrinho, cuidando das coisas. O carrinho que a gente tem é um carrinho que nos ajuda muito, que é um apoio. Então assim, tem saco de lixo, pano, balde, tem que organizar, deixar tudo alinhado, olhar se tem saco, se tem tudo, para você viver ali todo o seu período que está no hospital, para não ficar andando de andar em andar, atrás das coisas, até para otimizar o seu tempo. E também questão do andar, para você ter uma boa vida ali, né, como profissional. E tava alinhando tudo, tava faltando algumas coisas, descia até embaixo, peguei tudo que faltava, subi, eu meu carrinho e fui seguir. Eu sempre seguia, eu passava na enfermaria, dava uma geral ali e seguia dos banheiros pra frente. E a sala de isolamento, que era próxima das outras salas, eu deixava por último ali. Quando eu fui com o meu carrinho pra ir pro outro lado, uma das enfermeiras me chamou e falou assim: Rose, a mãe dali do isolamento tá muito brava, porque ninguém passou ali, nem durante a noite, nem de manhã e nem à tarde. Eu falei assim: olha, eu acabei de chegar, né? Então à tarde eu vou passar, mas eu não passo agora, eu passo um pouco mais tarde. Então ela tá brava. E saiu. Aí eu falei: vou passar já lá, né? Então pra você entrar lá, tem que colocar toda a sua roupa, né? Então eu colocava eu tava de máscara, eu botava outra máscara, touca, todo um avental, porque era um isolamento. Então era uma criança que estava com Covid, uma situação de risco. Ele tinha meningite viral e pegou Covid. Então assim, pra você pegar é muito fácil, então tem todo um preparo pra entrar lá. Entrei. No que eu entrei, ela tava muito brava, muito brava. Que hora que você ia vir aqui? Não vai entrar aqui? Aí eu não respondi nada. Fui até pro banheiro. Tava muito mesmo, gente. Tava uma situação muito difícil no banheiro. Ela não estava bem, né? Por tudo que ela tava vivendo. Então soltou a barriga dela. Então tava daquele jeito. E ela não conseguiu dar descarga, nem podia chamar ninguém. Porque no isolamento você não sai, a mãe não sai. As pessoas que vão até ela. Então ninguém tinha atendido a mãezinha. Fiz meu trabalho, comecei a lavar, limpei tudo. Aí falei assim: eu vou lavar até o quarto, né? A gente pede pra mãezinha ficar de um lado, a gente ajuda a puxar a caminha do filho, ela fica um pouquinho do lado de lá e a gente vai limpando. No que eu fui saindo, no que eu fui limpando ali, eu tinha minha touquinha de docinhos. Eu colocava a do Petit, né? Eu colocava todo o que precisava ali, mas por último eu botava a minha touquinha. Ela falou: ai, que belezinha, rosa. Deu uma touquinha alegre, né? Falei com um sorriso. Ela: ai, você viu o banheiro, o estado que tava? Daí eu falei: ai, eu vi, mas tá tudo limpo. E me desculpe por não ter vindo aqui antes e tal. Ela falou: ai, não, tá bom, é que ninguém apareceu e tal. E daí continuei lavando e ela tava ouvindo um louvor e chorando muito. Aí terminei de lavar. Antes de lavar eu abracei ela e eu não consegui dizer palavras nenhuma, só abracei. E eu saí ali, né, do isolamento, continuei trabalhando
resolvi plantar o amor que Deus todos os dias planta no meu coração. Porque ela estava lançando uma semente de dor, lançando amargura, o descaso, o abandono da família. Tô falando isso hoje porque depois que teve esse momento, no final da noite eu passei para ver se eles estavam bem. Coloquei tudo de novo, fui lá, olhei como estava o banheiro, não estava faltando nada. Comecei a conversar com essa mãezinha. Eu acompanho ela até hoje, 1 ano já que passou. O Dani teve alta, eles estão super bem, ele ficou muito bem. E essa percepção de eu não querer lançar toda a raiva, a minha justiça nela. Porque eu podia falar assim, viu, acabei de entrar. Você tinha que chamar as bonitas que não vieram limpar. Eu podia falar isso, e veio me falar isso. Veio. Mas na hora eu entendi por que Deus me colocou naquele lugar, naquele horário, naqueles dias. Eu estava vivendo um momento muito difícil, porque eu estava fora do meu convívio da igreja. E Deus me ensinou sobre o ativismo religioso. Porque é tão bom essa calma ali na igreja, né? É tão bom eu estar ali, sabe? E agora eu estava ali no meio de muitas questões. Eu ia falar de que eu cheguei, ou de uma diretriz tão firme, tão forte. Ou ia deixar Cristo exalar o bom perfume de que, em fato, nós somos em Cristo. E aquela mãezinha, a gente conversou muito. Eu passava para orar todos os dias antes de ir embora. Eu trouxe uns bolinhos para ela provar. Eu passei todo o processo. Eu entrei lá no hospital 5 de dezembro. Fazia 3 dias que eles tinham entrado para o isolamento. O filho com meningite, totalmente entubado. Eu saí do hospital em 29 de fevereiro. Perdão. Em 27 de fevereiro. Mais ou menos por essa base que eu saí. Uma semana depois, eles saíram de alta. Eu saí no domingo. Na terça-feira eles estavam em casa. Então assim, eu entendi todo o meu propósito que eu vivi ali. Todo o meu caminho que eu vivi ali. E viver um propósito é o que a gente falou aqui hoje, né? Você colhe o que você não colhe o que você deseja. Eu não desejei que ela ficasse brava comigo ali. E era meio injusto, até porque eu tinha acabado de entrar. Tava arrumando as coisas que as meninas tinham achado bagunçado. E eu tinha motivo de falar, viu, elas sempre fazem isso. Não entra aqui no isolamento, porque é difícil de entrar mesmo, você corre risco. Por mais que põe toda aquela roupa. Mas eu ia jogar mais dor naquela mulher, de tudo que ela já estava vivendo. E através de um gesto, que eu digo que não é meu, né? O que planta. Eu creio que tudo que Deus estava plantando em meu coração, tudo que eu vivi como igreja, estava muito forte, mais forte do que aquela raiz que ela tinha de dor. E foi tão linda a nossa história ali, né? Quando ela estava bem, ela ia conversar comigo. Depois o Dani foi pro quarto, né? Saiu do isolamento. E eu sempre estava ali no quarto, conversando, vivendo esse momento com eles. E o que eu quero dizer é que eu quero colher muito amor das pessoas. Eu quero colher bondade. Eu quero colher um olhar de compaixão. Não perca a sua compaixão porque alguém tá amargo. Às vezes ela tem todo um contexto por estar daquele jeito. Aquela mãe estava há dias no hospital. Eles ficaram 3 meses. Eu todo dia ia embora pra minha casa. Elas ficavam os 3 meses ali, vidas. Sabe? E às vezes a gente quer revidar todo o tempo. A gente, sobre aquilo que não é justo comigo. Propósito não é sobre o que é justo com você. Propósito é você ser um copo de água, um alívio para alguém. Eu fui esse copo de água para ela. E depois a gente louvava junto ali, a gente orava. Foi muito lindo. Converso com a Ju até hoje, com essa mãe. E louvo a Deus pela graça que Ele me deu de compreender esse lugar. Então, eu falo pra você, você quer colher algo maravilhoso em todas as áreas da sua vida, não apenas a questão financeira. Hoje eu quero tentar muito a questão de como você é do fruto do Espírito. Pessoa longânima, uma pessoa alegre.
Eu não sou alegre porque o dia tá maravilhoso, porque é um fruto do Espírito que vai fluir em mim, sabe? Eu sou uma agente de missões naquele lugar, eu era uma agente de amor do meu amado naquele lugar. O abraço que eu dei a ela foi de cura, você entende? Eu podia entrar também, e a enfermeira não veio tão calma comigo, porque é um ambiente muito complicado, é um ambiente de dor. Ao mesmo tempo que a gente abraçava mãezinhas que estavam indo para suas casas com os seus filhos, mesma hora a gente via famílias vindo lá porque seus filhos morreram e ter que enterrar. É um ambiente difícil. Mas Deus me colocou ali porque Ele sabia que o que eu tinha plantado aqui, o outro ia colher coisas boas. Será que o outro consiga colher coisas boas no meu coração? Então, mesmo que o plantio das circunstâncias que você está vivendo sejam duras e difíceis, não revide, não plante o que o outro está plantando, para que você não venha colher, mas plante amor. É tão lindo que essa semana eu recebi um bilhetinho de uma pessoa que estava orando por mim e escreveu algumas coisas lindas. Para mim é uma colheita de muitos direcionamentos de oração que Deus me direcionou. Ai, vidas! Eu vou contar sobre essa experiência para vocês com mais calma, mas é sobre isso. Que essa palavra gere em vocês um fruto, um entendimento diferente. Eu sei que não é fácil, mas não é sobre quem o outro é sobre quem você é. Sabe, eu sabia que eu não estava enrolando, eu sabia que eu não estava largando o isolamento, eu sabia. Então entre, sabe, com postura de vencedora, pra quê e pra que você veio, pra que e por que você veio. Sabe, entre no ambiente de trabalho, de faculdade ou da sua igreja como alguém que tá lá como agente de Deus, uma missionária no seu campo de batalha mesmo. Porque você vai ver o que vai fluir. E com certeza eu lancei uma semente boa pra ela que a curou. Deus vai me trazer uma semente boa também. Beijo, vidas! Ótimo sábado! Até o próximo vídeo. Deus abençoe muito, muito, muito.